Olá! Esse vai ser o nosso último vídeo da série sobre ponto de nivelamento, tá? E para falar sobre o ponto de nivelamento, eu tive que explicar nos outros vídeos anteriores conceitos de função receita, função custo e função lucro. Eu vou deixar os vídeos aqui na descrição para vocês, certo? Então, hoje nós vamos falar diretamente sobre o ponto de nivelamento, ou também chamado de break-even point. Bom, tô passando aqui porque esses eu já mostrei, já falei todos eles. Lucro, ok. Ponto de nivelamento. Também chamado de ponto crítico, ou ponto de nivelamento, ou break-even point, indica o quê? A quantidade em que o custo e a receita são iguais. Ou seja, é aquele ponto onde nós temos o lucro igual a zero, ok? O lucro igual a zero. Então, é simples, tá? Para que eu preciso para encontrar o break-even point? Eu preciso encontrar a função lucro e igualá-la a zero. Feito isso, nós temos o ponto de nivelamento, ponto de equilíbrio, ou também chamado de break-even point. Bom, então é aquele ponto onde lucro é zero e receita é igual a custo. O ponto de equilíbrio é um x, tá? É uma quantidade. Ele está numa quantidade. Claro que ele vai ter um lucro igual a zero nesse x e ele vai ter receita igual a custo nesse x. Então, ele é um ponto bem importante na análise da receita e do custo. Então, temos um problema aqui. Uma indústria de autopeças tem um custo fixo de 15 mil reais, custo operacional. Se cada peça produzida tem um custo de 6 e o preço de venda é 10, quantas peças deve a indústria produzir para ter um lucro de 30 mil por mês? E qual é o ponto de nivelamento, também chamado de ponto de equilíbrio, tá? Tem vários nomes, tá? Aqui a gente está chamando de ponto de equilíbrios. Nesse livro de equilíbrio, nesse livro aqui ele chama de ponto de nivelamento. Muito bem, então vamos começar. Primeiramente, nós precisamos das funções para encontrar o lucro, tá? Então, eu preciso de quais funções? O que é o ponto de nivelamento? É o ponto de equilíbrio. É o ponto aonde o lucro vale zero, tá? Mas nesse caso, eu não quero que o lucro vale zero, eu quero que o lucro seja de 30 mil. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer as funções. Primeiro, a função custo, tá? Função custo. Deixa eu arrumar esse custo aqui. Função custo. A função custo, ela tem que ter custo fixo definido. Nesse caso, o custo fixo é 15 mil. 15 mil. E custo variável definido. Nesse caso, o custo variável é 6. Ok? Custo fixo é 15 mil, custo variável é 6. Então, a função custo é custo fixo, 15 mil. Custo fixo, 15 mil, mais custo variável, que é 6x, tá? Se tiver com dúvida na função custo, volta lá no outro vídeo. Daí, eu preciso da função receita. Sai daí. Receita. A função receita. A função receita, para montar ela, eu preciso do preço, tá? O preço, nesse caso, é o preço de venda, que é 10. Então, o preço é 10. Então, a função receita, R de X, é preço vezes quantidade. Se tiver dúvida na função receita, volta no outro vídeo sobre função receita. A função receita é 10x. A função lucro, ela é receita menos custo. Então, o lucro vai ser a receita, que é 10x, a função receita, né, que é 10x, menos a função custo, que é 15 mil mais 6x. 15 mil mais 6x. Aqui mora um problema bem grande, tá? Se você não colocar entre parênteses, isso como eu não coloquei agora, deixei até para colocar de outra cor aqui para não esquecer. Se você não colocar entre parênteses, é aqui que você vai errar, tá? Porque esse menos de fora, ele é perigoso. Ele muda todo o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Se você não fizer essa mudança, se você esquecer de fazer essa mudança, você vai errar o cálculo, tá? Então, o lucro
Agora mudou até a cor. É 10x menos 15 mil menos 6x, ok? O menos de fora muda o sinal de todo mundo ali dentro. Então, o lucro vai ser 10x menos 6x, vai ficar 4x menos 15 mil, ok? Por enquanto, eu só estabeleci quem é a função lucro, tá? Agora, eu vou fazer a resolução. Então, eu quero que o lucro, não é nem letra A. Eu quero que o lucro seja de 30 mil por mês. 30 mil. O que eu sei? Eu sei que a função lucro é dada por essa expressão. L de x igual a 4x menos 15 mil. 15 mil. Essa função aqui, ela tem informações sobre a quantidade x, tá? E o lucro, dependendo da quantidade. Então, como eu quero que o lucro seja de 30 mil, eu vou substituir esse 30 mil aqui no lugar do lucro, no lugar do L. Então, vai ficar 30 mil é igual a 4x menos 15 mil. 30 mil é igual a 4x menos 15 mil. Vamos passar esse 15 mil para cá. Vai ficar 30 mil mais 15 mil igual a 4x. 30 mil mais 15 mil me dá 45 mil. É igual a 4x. Se você quiser, e eu aconselho que faça, só para não ficar, de repente, preocupado de ter o x do lado errado, você pode inverter. Você pode colocar do lado da igualdade que você está mais acostumado, tá? Vai ficar 4x igual a 45 mil. Não precisa mudar o sinal de ninguém, porque, na verdade, o x continua sozinho de um lado e o número continua sozinho do outro. Então, não tem que inverter o sinal. A gente só mudou o lado da igualdade. Porque se você fizer, por exemplo, 5 mais 2 igual a 7, é a mesma coisa que 7 igual a 5 mais 2. Então, não faz diferença o lado que você coloca, tá? Então, você pode fazer essa mudança tranquilamente. Muito bem. Agora, eu vou isolar o x. X igual a 45 mil dividido por 4. 45 mil divididos por 4 vai me dar 11.250. 11.250. Ou seja, se eu vender e produzir e vender 11.250 unidades, eu vou ter um lucro de 30 mil reais, certo? Se você quiser, pode fazer a prova real. Não é obrigado, mas é bom fazer a prova real. A função é L de x igual a 4x menos 15 mil, tá? Para x igual a 11.250, o L de 11.250 vai ficar 4 vezes 11.250 menos 15 mil. 4 vezes 11.250 dá 45 mil. Então, aqui vai ficar 45 mil menos 15 mil, que me dá um lucro de 30 mil, que foi o solicitado no exercício, tá? Essa aqui é a prova real, não tem necessidade de fazer. Uma vez que você encontre pela equação, é tranquilo, o resultado já tá bom. Agora, qual é o ponto de equilíbrio? Então, vamos achar o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio está em lucro igual a zero. Ponto de equilíbrio ocorre quando o lucro é igual a zero. Então, vamos lá pela função lucro de novo. L de x é igual a, aqui, 4x menos 15 mil. Então, 4x menos 15 mil. Eu quero que o lucro seja zero. Então, eu vou substituir o zero aqui, ó. Como eu quero ponto de equilíbrio, por definição, é lucro igual a zero. Eu vou substituir aqui. Esse aqui vai ser zero, tá? Então, vai ser zero igual a 4x menos 15 mil. Aqui, deixa eu deixar como antes para não confundir vocês. Vou passar esse 15 mil para lá, tá? Vai ficar 0 mais 15 mil é igual a 4x, ok? Passei para lá só para não confundir ninguém. Ficou 15 mil
igual a 4x. Agora, da mesma forma que naquele eu vou inverter, não é obrigado, tá? Mas quem tem dificuldade em matemática consegue enxergar melhor quando tá do jeito que aprendeu lá no começo, né? X desse lado, número desse. Agora eu vou passar o 4 dividindo. 15.000 divididos por 4. Vai me dar x igual a 3.750. Esse 3.750 é um valor super importante, tá? Por que que ele é importante? Porque nesse ponto eu tenho lucro zero. Aqui acontece o quê? Aqui nós temos o ponto de nivelamento, o ponto de equilíbrio. Equilíbrio. Quer dizer que se eu vender menos que 375 peças, eu tenho prejuízo. Se eu vender mais do que 375 peças, 3.750 peças, eu tenho lucro, ok? Então, só importa a produção a partir desse ponto. Veja que aqui nesse ponto nós temos receita igual a custo, ó, conforme a definição. O que é o custo? Deixa eu pegar lá a função. Função custo. Função custo é 15.000 mais 6x. Função custo é 15.000 mais 6x. O custo para x igual a 3.750 vai ser quanto? 15.000 mais 6 vezes 3.750, que dá 15.000 mais, deixa eu ver, 22.500, 22.500, que vai dar um custo de 37.500, ok? Agora a receita, esse aqui é o custo. Agora a receita. A receita é o preço vezes a quantidade. O preço é 12. Então, a receita é 10x. Para x igual a 3.750, a receita vai ser 10 vezes 3.750, que me dá uma receita de 37.500. Então, nesse valor aqui, nesse valor de x igual a 3.750, que é justamente o ponto de equilíbrio, nós temos custo e receita igual. Ou seja, tudo que eu recebo, eu gasto, tá? Tudo que eu recebo na venda, eu gasto na produção. Então, é o empate, tá? Esses valores aqui, eles empatam. Por isso que menos do que 3.750, eu tenho prejuízo. Se eu produzir e vender menos. Se eu produzir e vender mais que 3.750, eu tenho lucro, tá? Então, esse é o ponto de nivelamento. Antes dele, nós temos prejuízo. Depois dele, nós temos lucro, ok? O vídeo vai ficar muito longo, então eu vou fazer num próximo vídeo, eu vou fazer os gráficos, tá? Então, acompanhe aí que no próximo vídeo eu vou fazer os gráficos do ponto de nivelamento para a gente entender, de ponto de equilíbrio, para a gente entender graficamente onde eles estão, ok? Muito obrigada por ter assistido, inscreva-se e até o próximo.